Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma live. Hoje temos mais um dia de leitura bíblica e você é muito bem-vindo aqui. Nós estamos lendo o livro de Salmos e hoje temos 3 capítulos: 120, 121 e 122. E vocês são bem-vindos, gente. Vamos ler a palavra de Deus. Tem sido tão meio do dia para a gente meditar um pouquinho, aqui 20 minutos, 15 minutos, meia hora, e essa palavra ela vai nos transformando. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo. Boa tarde, Su. Tudo bem por aí, Kleber? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma tarde meditar nas coisas de Deus e falar desse Deus tão especial que tem transformado as nossas vidas, né? Nele há tanta esperança, tanta vida. Por que não dizer e falar dele? É verdade, é verdade. E é a palavra que nos sustenta, né? A gente tem ouvido sobre a palavra de Deus e é isso mesmo. É a palavra, né? O que sai da boca de Deus que nos sustenta. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é a palavra do Senhor que nos sustenta, né? Então, graças a Deus por mais um dia que a gente pode estar aqui. E esse tempinho que a gente para no meio do dia, não tem nada mais importante, gente, do que você parar para meditar um pouco, para falar um pouquinho com Deus, deixar o Espírito Santo falar com você. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E eu estou com o Kleber. Gente, o Kleber, ele é meu primo, tá? Deixa eu falar. Ele é meu primo. E ele canta muito lindo. Vocês viram ele cantando, né? Esses dias aí ele entrou cantando. Então, é muito bom ter você aqui, Kleber. Vamos lá. Amém. Então, eu vou deixar você começar, tá bom, Kleber? Salmo 120. Então vamos lá, Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor da minha angústia e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Profundo isso, né, Su? Para a gente pensar um pouco sobre... Muito fundo. Pode falar algo que você queira destacar. Eu queria trazer esse texto de Davi para os dias de hoje, né? Eu queria ressaltar o versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. O 2 também, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. E eu queria pular lá para o 7. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Como tá difícil hoje, né, Su? Como está difícil hoje, queridos, viver. A gente tem visto um tempo em que a gente tem clamado pelo Senhor por socorro, né? Para Ele livrar a gente desse tempo tão difícil que a gente tem vivido, não só nessa pandemia, mas tudo que vem agregado junto com ela, né? E tanta mentira tem sido falada, tantas coisas. A gente olha para um lado, no que acreditar, a gente olha para o outro e fala assim, meu Deus, qual que é? O que eu vou fazer nesse momento? Né? Mas aí a gente lembra lá, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Né? Então, nesse momento que a gente tem vivido, onde as coisas, os lábios mentirosos têm pregado tantas coisas, e a gente, né, e tem ido contra a família, contra... o que Deus trouxe de bom para o mundo, né? Quando Ele criou o mundo, Ele deixou diretrizes tão especiais, né? E a gente tem visto isso ser afrontado diretamente em todos os aspectos da sociedade, né? Então a gente precisa estar juntinho de Deus. E Davi fala lá, eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Ou seja,
A gente fala da palavra de Deus, a gente tenta explicar, a gente tenta, mas as pessoas não querem entender esse Deus tão maravilhoso que transforma vidas, que tira a gente lá, né, do lago da podridão e traz para a vida, né? Eles não querem isso, eles não querem, mas a gente tem que continuar falando desse amor de Deus que transforma, né, que muda histórias, que muda trajetórias, né? Ele mudou a trajetória de Paulo. Paulo era Saulo, virou Paulo. E olha quem é Paulo, né? Nas mãos de Deus, quem foi Paulo? Então eu queria destacar esses versículos, Su. Amém. Sabe, eu fico olhando esse texto tão pequeno, né? E primeiro o versículo 2, que diz assim: o que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? O que é que você vai ganhar com toda mentira e falsidade? O que é que você ganha? Fica essa pergunta aí no ar, né, para a gente pensar. As pessoas que lidam com o engano, com a mentira, com aquilo que é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Tudo que é mentira e tudo que está fora de Jesus é falso. Não é verdadeiro, não é real. O real é Jesus. Ele é a nossa realidade, né? E eu fico olhando esse versículo 7 também. Sou pela paz, até quando falo, eles insistem na guerra. É isso mesmo que você falou, que eu vejo, sabe, Kleber? A gente, parece, tem momentos que a gente se vê sozinho, né? Assim, parece que só você que está errado. Agora, você aquilo que é verdadeiro, você falar da paz, parece que isso é que é errado. O certo são os enganos, são as mentiras, são as guerras, são as confusões, são as contendas, né? A pessoa que fala, ai, não levo desaforo para casa, ai, não posso deixar barato, enfim, tantas coisas a gente poderia listar aqui, né? Mas o mundo está em guerras, guerras contra o amor, guerra contra a verdade, guerra contra a paz. As pessoas falam de paz aí fora, só que elas não têm paz dentro de si. Como é que você pode ir para uma guerra se você não tem paz? Se você tem Jesus no seu coração, você tem a paz. Se não, não adianta ir para guerra nenhuma, seja qual for a sua bandeira que você queira levantar, né? Às vezes a gente quer tomar algumas causas humanas, e causa disso e causa daquilo. Não adianta se você não tiver a verdadeira paz, porque só a justiça de Deus pode realmente alinhar as coisas. Só a justiça de Deus e o amor dele pode colocar tudo no lugar e fazer realmente com que as causas elas sejam justas. E não o que a gente vê por aí, né? Uma confusão de gente que não tem paz, gente que fala mentira, gente que não obedece a palavra de Deus, gente que não dá a mínima para Deus, mas quer falar de paz, quer falar de defender algumas coisas, né? Algumas causas. Então, e essa língua enganadora eu vejo que está linkado também com esse versículo 7, né? Porque tanta mentira, tanta confusão, tantas palavras que às vezes a gente sente assim, você fica perdido, fala, nossa, mas será que eu tô tão errado? Né? E cada dia é uma novidade, né? Você fala assim, não vai acontecer mais nada. De repente, vem uma informação, você fala assim, mas o que é isso? Né? Outro dia era uma coisa e hoje é outra. Né? Então é interessante como acontece isso, né? O tempo todo, né? A palavra de Deus, ela é a nossa coluna, é onde nós estamos firmados. Se a gente não der atenção para a palavra de Deus, nós vamos nos perder nesse meio, né, de confusão, de mentiras, de enganos, de religiões, de filosofias, né, de notícias falsas, enfim, um monte de confusão que a gente vê. Eu queria só ressaltar uma coisa, Su, que eu acho assim, que quando a gente se sente assim, a gente tem o Espírito Santo como nosso melhor amigo, né? O Espírito Santo é uma pessoa, né? E ele está próximo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é fácil a gente entender o que é certo e o que é errado. Porque ele fala com a gente, ele fala, né? A palavra de Deus diz que o Espírito testifica, né? Então, é interessante que a gente
esteja com essa nossa ligação com Deus o tempo todo, né? Espírito Santo, é isso mesmo? Isso é uma verdade? O que tem de Deus nisso e o que não tem? Então, é muito importante isso, que o Espírito Santo seja esse amigo que nos orienta, que nos mostra, que abre os nossos olhos, né? Diante de tanta escuridão, de tanta maldade. Amém. É isso mesmo, nosso amigo. Ó, tem um comentário aqui do Acelino. Mesmo em meio a guerras, devemos proclamar a paz. Mateus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Então, olha, em meio à nossa dificuldade de falar de paz, em meio a tanta guerra, nós seremos chamados pacificadores. Que coisa linda, né? Graças a Deus. Gente, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. E deixe o seu comentário aqui do texto que nós estamos lendo. Qual é o que destaca, o que salta aos seus olhos? Você pode escrever e compartilhar aqui com a gente, tá bom? Vamos para o 121, então. Elevo meus olhos para os montes. Ah, quem não conhece esse salmo, hein? Eu trago da minha infância, era o versículo da minha mãe. E então, eu tenho bem de cor esse salmo. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Tem um comentário aqui, esse versículo é maravilhoso. É Music Santos. Isso. Minha amiga Vanessa Santos. Ah, Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Kleber, e aí, que podemos comentar? Olha, eu quero destacar o primeiro, né, versículo. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Às vezes, quando a gente está na angústia, ou quando a gente está num problema muito grande, a tendência da gente, isso é a tendência do ser humano, é se fechar. Né? Eu me recolho, eu me isolo às vezes, eu esqueço de Deus, eu esqueço que Ele está ali, eu esqueço do Espírito Santo que está comigo. Né? E eu me fecho naquele problema e não consigo ver mais nada. Mas a Bíblia, né, o salmista nos eleva, ele fala assim, olha, eleva os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Quando eu olho para cima, eu vejo as coisas do céu. Foi como você estava comentando uns dias atrás na live, né? A nossa vida aqui é transitória, o nosso destino é o céu. Eleva os meus olhos para as coisas do alto, para as coisas de Deus. É de lá que vem o meu socorro, que acaba com a minha angústia, né? Tira o meu medo, né? Tira esse medo que paralisa a gente diante das tribulações e das coisas deste mundo, né? Então, quando a gente olha para Deus, a gente continua vendo, né, os problemas, mas a gente tem a certeza que Deus vai nos socorrer. Isso é tão fantástico. E daí eu lembro que outro dia também você estava falando sobre os discípulos no barco de Jesus, né? E Jesus estava lá no barco, lá embaixo, os discípulos naquela tempestade, e aquele mar revolto, relâmpagos, né? O barco balançava de um lado para o outro. E eles ficaram desesperados, e eles, mestre, você está dormindo? E eles esqueceram de elevar os olhos para Deus. Se eles tivessem elevado, nada, eles estariam tranquilos. Nós estamos aqui, está tudo ruim, mas o mestre está aqui. Ele está aqui e tudo vai ficar bem. Né? Então, eu queria destacar, esse versículo é fantástico. Né? Ele está, né? Está aí com você, está com a gente. Então, você sabe que o medo, você falou do medo, o medo é fé no negativo, é fé no ruim, é fé nas coisas ruins.
Eu já ouvi até que medo é fé no diabo. Porque o Nossa. medo, ele é demoníaco. Ele é o contrário da paz, ele é o contrário da alegria, ele é o contrário da liberdade. O medo escraviza. Então, é muito sério, né? Quando a gente estiver com medo, nós temos medo, porque nós somos seres humanos, mas quando a gente tiver medo, nós não podemos agir de acordo com o medo. A gente tem que agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Ele nos deu, né? E não de acordo com o que a gente sente. Medo é uma coisa que vem da alma que está afligida pelas circunstâncias, né? Eu quero, assim, fazer eu quero destacar o versículo 1 e o 2 e fazer aí um link desses dois versículos. A primeira linha diz, eleva os meus olhos, perdão, do 2 não, do 3. E no 3 ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Qual que é o natural? Quando a gente vai caminhando assim num lugar que está meio pedregoso, que está meio difícil de você andar, o que você faz? Parece que eu tenho a voz da minha mãe assim, olha onde pisa, para não escorregar, para não cair, para não tropeçar. Esse é o natural. Você vai andando e você vai olhando para os seus passos, né? Os passos que você está dando. Só que aqui, a palavra de Deus está dizendo assim, que nós temos que elevar os nossos olhos para os céus. Quando a gente ergue o nosso olhar, os nossos pés não vão tropeçar. Você não está olhando para os seus pés. Você está olhando para Ele, né? Só que quando você faz isso, você não tropeça. Agora, tira o olhar dele para ver o que acontece. Você fica olhando para os seus pés, você vai cair. Você vai tropeçar, né? E se tiver no mar, vai afundar. Com barco e tudo. Então, a gente precisa crer, né? Precisa crer nessa palavra. Olha para ele e você não vai tropeçar. Você não precisa olhar para os teus pés. Não precisa. É como se Deus desse para a gente uma visão panorâmica, né, do que está acontecendo ao seu redor, né? A Bíblia diz que o inimigo está ao redor e ruge como um leão, né? Mas essa visão panorâmica, esse contato com Deus, com o Espírito Santo, nos faz ver adiante, né? Isso é fantástico, porque as coisas acontecem, uma flecha vem, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele lança flechas, né, dardos inflamados contra a gente. E às vezes é na nossa mente, são pequenos pensamentos, pequenas coisas que vão alimentando outras, e isso vai gerando coisas grandes. Mas é isso que você está falando, mas quando os nossos olhos estão em Deus, a nossa visão panorâmica, Deus nos alerta, olha, esse caminho aqui não. Ali, olha, ali tem um buraco, ali tem uma pedra maior, você pode se machucar, né? Cuidado, vai por aqui. Então isso é fantástico, esse cuidado de Deus, né, com a gente, Ele nos alerta. É verdade. Você está falando de visão panorâmica, eu estou lembrando, eu até comentei uns dias atrás, ali perto de onde eu moro, em Sorocaba, tem a Raposo Tavares, e ali tem várias saídas, né, saídas e entradas, e quando mudaram ali as saídas, a gente se perdia muito, né, eu, por exemplo, eu sei que eu me perdia. Porque você... Não tem problema, ela não nasceu com GPS, ela se perde. Isso. Então, eu errava. Quando eu via, passou a entrada. Mas por quê? Porque você olha em cima da hora. E aí, quando você vê, já foi. Aí, um dia, eu estava assim, longe, assim, tem uma subida, né? E depois uma baixada. E lá da subida, você tem a visão de tudo que está lá na frente. Daquele ponto mais alto, você vê todas as saídas ali. Então, você não erra a saída. E é isso que acontece, né? Então, outra coisa, se você fica olhando para os seus passos, o que acontece com a sua visão? Ela fica assim, ó, para baixo. Você não vê mais nada. Parada no lugar, não? Parada no lugar. Então, gente, elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É dele que vem o nosso socorro. Deixa eu ver aqui os comentários. O Arcelino está falando, pode-se profetizar para si mesmo, o Senhor me guarda. Sim, se a palavra de Deus está dizendo, você pode aqui falar, eu, Sueli, elevo os meus olhos. Depois no 3,
Ele não permitirá que os meus pés tropecem. É a palavra de Deus. Ela é verdadeira, né? E isso vai de encontro com o que a gente estava falando do medo, né? No capítulo anterior, tá? Exatamente. Fez algum comentário? Coloca aí, gente. Tá bom? Pra gente ir compartilhando. A Kátia, minha aluna, que está lá nos Estados Unidos, está por aqui também. Kátia, Deus te abençoe. É bom ter você aqui conosco. Que você esteja sendo abençoada. Vai dizendo aí, partilhando com a gente, né, Su, que você está entendendo. Isso é muito importante, né? Pra gente, eu tenho falado para vocês, o que a gente lê, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, ele nos ensina. Então, se você compartilhar, você vai estar fluindo rios de águas vivas que estão dentro de você, tá bom? Vamos para o 122, Kleber, sua vez agora. Vamos lá. Olha, esse aqui também é super conhecido, hein, Sueli? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja convosco. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Eu quero começar estabelecendo aqui esse primeiro versículo, né? E também os 6, né? E o 7 também, que é bem importante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde essa pandemia e tudo mais tem colocado a gente num modo de stand-by. Né? A gente tem ficado um pouco preso dentro de casa, limitado a algumas coisas. E, de certa forma, né, agora que as coisas estão começando a dar uma caminhada, a gente tem visto as pessoas perderam essa alegria de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos. O medo paralisou as pessoas. Né? E elas não têm mais essa alegria. Né? Então, assim, eu vejo e eu noto pelas experiências que eu tenho que às vezes no nosso tempo não é primícia do Senhor. A nossa alegria não é mais estar na casa do Senhor. A nossa primícia não é Deus. Né? Então, assim, que a gente volte a ter essa alegria de estar com os irmãos. Né? A palavra diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça de Arão. Né? Se você pega e coloca um pedaço de carvão sozinho, ele vai pegar fogo, mas ele apaga rapidinho. Mas se você colocar vários juntos, e assim ele vai dar um fogaréu. É assim que nós estamos fazendo aqui. Quando nós compartilhamos, quando nós estamos unidos no mesmo pensamento, sobre o que Deus pode fazer e o que Ele já fez e o que Ele fará, isso incendeia, alegra a nossa alma, né? Nos dá ânimo para seguir. Então que essa alegria seja permanente em nossas vidas, que a gente não perca essa alegria de estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo do Senhor, né? Então é muito importante isso, né? Orem pela paz de Jerusalém, mandamento, né? Então é muito interessante. Israel é o povo, é a primícia do povo de Deus, né? Os escolhidos, né? Então, assim, é muito interessante ver como isso é um mandamento, e haja paz dentro dos seus muros, né? É o momento que nós estamos vivendo de total conturbação no mundo inteiro. Não há paz. Não há paz nos lares, não há paz nas casas, não há paz nos países. A gente vê as pessoas o tempo todo brigando, né, se ofendendo, porque eu tenho razão, porque não, a minha razão, a minha visão é mais importante.
haja paz. Haja paz, e essa paz vem do Senhor, né? E é um mandamento, né? Oremos por Jerusalém, né? É super importante isso, Su. E essa questão, né, de Jerusalém, do povo de Israel, a gente não pode esquecer. Sim, Israel é um povo, fisicamente falando, né, como nação, é um povo que Deus escolheu para trazer o Salvador, porque foi da descendência de Abraão que Deus cumpriu o que foi falado lá em Gênesis, capítulo 3, quando o homem peca, e ele fala, olha, ele fala para a mulher, de você sairá um que vai trazer a redenção. E depois Deus escolhe Abraão, e de Abraão é o povo, é judeu. E agora, isso é um ponto. O outro é que nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém. Então, nós fazemos parte, quando Paulo fala lá em Gálatas, nas outras cartas também tem alguma coisa, ele falando que agora, de ambos os povos, ele fez um. Ele fez um. Espiritualmente, nós somos um. Então, nós precisamos sim dar atenção a essa palavra. Como você falou, Kleber, é um mandamento. Orem. Está no imperativo aqui. Então, nós precisamos ter essa consciência que somos, pela fé, filhos de Abraão. Somos parte disso daqui. E a outra questão... Né? Oi? Somos co-herdeiros, né, dessa herança tão especial, né? Exatamente, co-herdeiros com Cristo. E sim, o versículo 1, né, que a gente não tem como não comentar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor enquanto reunião de pessoas para adorar, para celebrar, para se reunir, para falar da palavra de Deus, para meditar, como nós estamos fazendo aqui. Aqui é uma forma também de casa do Senhor. Você... Quando você está no seu momento de oração, sim, você está indo à presença de Deus. Você está com Ele, né? E alegrei-me, que a nossa alegria seja essa. A nossa maior alegria seja essa, em estar perto, em estar com pessoas que falam de Deus, pessoas que falam dessa paz e que trazem essa paz também. Que levantam a mesma bandeira que você. Qual é a bandeira? A paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Só Ele tem essa paz. Ninguém mais pode trazer essa paz. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. É uma paz que a gente não consegue entender, né? Então, quando você está nesse grupo de pessoas que estão nesse mesmo objetivo, que tem interesse por Deus, que tem interesse em conhecer o coração de Deus, em saber o que Deus pensa, quem Deus é. Então, isso tem que ser a nossa alegria, né? Não as outras coisas. As outras coisas um dia tem, outro dia não tem, né? Daqui a pouco passa, tudo muda. Mas a presença de Deus não muda. E essa alegria tem que estar, que seja, né, a nossa maior alegria. Vamos lá. Haja paz em Jerusalém, oremos pela paz de Jerusalém. E outra coisa, né, gente? Nós sabemos, é profético, que lá é onde tudo vai acontecer, agora para o final dos tempos. Então, a gente precisa realmente estar orando por Jerusalém. Aí tem um outro comentário aqui, que acho que é da Kátia. Cátia. Você entende isso quando Deus te coloca em outra nação, uma nova língua, você vê Deus guardando a sua vida, protegendo e suprindo suas necessidades. Exatamente isso, Cátia. Né? Quando você está num país que não é o seu, né? Eu imagino, meu irmão mora também nos Estados Unidos, e eu imagino, às vezes a gente conversa... Quão dificultoso né? Às vezes a barreira da língua, às vezes a barreira da cultura, mas esse cuidado de Deus, né? Essa paz que Ele dá, porque Ele te levou, então Ele te garante, né? Nenhum plano de Deus é frustrado, né? Muito
muito interessante isso, ver como Deus nos guarda em qualquer lugar, né? E a mão dele está sobre aqueles que confessam o seu nome e têm ele como seu Senhor. Amém. Alegria e paz em todo o tempo. Não fiqueis ansiosos por nada. Seja nossas petições diante do Senhor. Quando a gente coloca diante dele, né, não precisa ter ansiedade, porque ele cuida de tudo. Graças a Deus. Nossos olhos têm que estar lá nos altos. Sabemos que nunca haverá paz e o povo de lá sabe disso. Mas quando a gente fala paz em Jerusalém, nós sabemos que depois de toda essa confusão, e muitas coisas vão acontecer, né? Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas porque esse é um assunto muito específico. Mas Jesus vai trazer essa paz para Jerusalém. Jesus vai trazer essa paz e vai reinar. Então é isso que nós temos que... É essa oração, né? É dessa paz que a gente está falando. Amém, gente. Graças a Deus. Se tiver mais um comentário, coloca aí. E outra coisa, apertem aí os corações, né? Eli não está aqui hoje para falar dos corações, mas eu falo... Ali fica, aperte os corações. Muito bom. Pessoal, então é isso. Amanhã a gente segue, né, com mais alguns capítulos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a participação de todos vocês que acompanharam, que passaram por aqui, deixando seu comentário, a sua presença. E é um encontro na casa do Senhor, esse nosso encontro, porque nós estamos meditando na palavra dele, né? E sempre que nós meditamos, o Espírito Santo está presente e nos revela coisas que nós ainda não sabemos, como diz Jeremias. Amém. Obrigada, querido. Amém. Eu que agradeço, Su. É um prazer estar aqui com vocês, né? A Bíblia diz assim, né, que a gente precisa ter uma renovação de mente. E quando a gente tem essa renovação de mente em Cristo, é outra coisa. A gente tem vida. E é uma vida que não é a vida que o mundo dá, né? Não é a paz que o mundo dá, mas é a vida que Jesus dá, é a paz que ele dá. É completamente diferente. Às vezes as pessoas não entendem isso, porque às vezes a gente está com problemas, com tribulações, com dificuldades, mas a gente tem paz e vida em Jesus. Então é muito bom estar aqui com vocês. Amém, é isso mesmo. A Kátia está perguntando, então, o horário normal é 1h15 sempre. Porém, esses dias que eu estou aqui hoje e amanhã, eu estou numa conferência. Então, eu não consigo fazer naquele horário e a gente está combinando hoje e amanhã, 14h30. Tá bom? Então, vocês são todos convidados e volte amanhã e traga mais alguém e a gente vai se juntando nesse propósito tão maravilhoso, né, de meditar a palavra de Deus. Amém. Kleber, um beijo para você. Um beijo, Su, que Deus te abençoe aí, que seja muito abençoado, que seja um tempo de renovação com Deus aí. Amém. E vocês também, pessoal, tenham uma excelente tarde e a gente se encontra amanhã. Um beijo para todos. Amém.